Olá pessoal, o Henrique Comenta dessa semana é uma edição especial, porque eu venho sendo muito questionado a respeito da minha opinião sobre a abertura ou não das igrejas nesse contexto de pandemia. Só hoje, por exemplo, dei 2 entrevistas sobre este tema. Então, por conta da relevância desse tema, porque é o tema da semana em função da decisão do STF, e por estar sendo muito questionado a respeito disso, eu vou gastar um tempo explicando a minha posição teológica, bíblica e política sobre isso. Vem comigo, vamos refletir juntos. Mas antes eu quero explicar que semana passada a gente não fez o vídeo por conta da Páscoa. Eu acabei fazendo várias lives, todas estão aqui arquivadas no meu canal do YouTube e você pode vir aqui conferir, lives muito boas. Aproveita, além de conferir essas lives, você pode se inscrever no meu canal e acompanhar a produção de conteúdo que a gente tem feito com o maior carinho, maior dedicação, com uma equipe super comprometida com esse trabalho. Bem, eu quero falar um pouco sobre essa proibição momentânea da gente se reunir nos cultos das nossas igrejas. O primeiro aspecto que eu quero falar para vocês: eu sinto muita saudade. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que a minha igreja decidiu, basicamente desde o início da pandemia, não se reunir presencialmente. Então, para começar a conversa, eu sinto falta, eu sinto saudade, me dói o coração. Eu fico lembrando dos momentos na igreja, os louvores, as orações, o café da manhã comunitário, onde a gente vai almoçar depois do culto, tudo isso é tão importante, esse valor comunitário presencial, não só para o cristianismo, mas para diversas tradições religiosas. Esse encontro congregacional, presencial, coletivo, é de fato muito importante. Então não se trata, em hipótese alguma, de desprezar o encontro presencial nas tradições diversas tradições religiosas, não somente o cristianismo. Mas o que está acontecendo no Brasil é grave. Estamos no auge da pandemia. Já passamos de mais de 4.000 pessoas que morreram em menos de 24 horas. Nessa semana no Brasil, morreu mais gente do que nasceu. Um fato absolutamente excepcional na história. E o que o conhecimento humano, a ciência tem nos dito? Que a aglomeração é um fator de elevação de contágio e, consequentemente, de internações e de morte. Além de nós estarmos no auge da pandemia, casos e mortes, o sistema de saúde está absolutamente colapsado no Brasil inteiro. Portanto, este não é um momento de aglomerar. Por mais que a gente sinta saudade do encontro presencial no contexto da igreja, por exemplo, existe um valor maior que a espiritualidade nos indica, que é o valor de preservação e promoção da vida. E eu quero, inclusive, citar alguns textos bíblicos que podem nos ajudar nessa compreensão. Eu separei aqui o texto de Atos, capítulo 17, verso 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha que interessante. Dentro de uma perspectiva bíblica neotestamentária, Deus não habita nos templos construídos por nossas mãos. Deus está em todo lugar. O endereço de Deus no mundo não é a igreja enquanto instituição, CNPJ e endereço. É o Deus do céu, é o Deus da terra, é o Deus do universo, é o Deus das nossas vidas, é o Deus que tudo ultrapassa, tudo transpassa, é o Deus que está em todo lugar. Portanto, do ponto de vista teológico, bíblico, neotestamentário, nós não precisamos da congregação para adorar a Deus. A congregação faz falta? Faz falta. Nós sentimos saudade? Muita. Mas a possibilidade de orar, meditar, ler a Bíblia, louvar, bem, isso não depende da igreja enquanto localidade, encontro físico para acontecer. Peguei outro texto, também do contexto do Novo Testamento. 1 Coríntios 6, verso 19.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, nessa perspectiva do apóstolo Paulo, olha que lindo, que poético, que belíssimo. Nós somos o templo onde Deus habita. Não só Deus habita em todo lugar, tudo ultrapassa e tudo transpassa. Deus nos habita. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo, eu sou o endereço de Deus na terra. Isso é belíssimo e mostra que a presença de Deus não está circunscrita ao templo. Deus está aí com você, na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa. Peguei um texto também de Atos, capítulo 9, verso 2, no contexto em que estão se formando as primeiras comunidades cristãs. Antes de aparecer o termo cristão, Christianoi no grego, pequeno Cristo, sabe como os discípulos e as discípulas de Jesus eram chamados e chamadas? Segundo esse texto, de povo do caminho. Ou seja, quem são esses que caminham com Jesus? São aqueles que estão aí pelo caminho da vida. Você pode encontrá-los em vários lugares, não específica nem exclusivamente no templo. Então, do ponto de vista bíblico, teológico, neotestamentário, Deus está em todo lugar. Nós somos o templo do Espírito Santo e a igreja, embora a gente sinta saudade do encontro presencial coletivo, a igreja, enquanto corpo de Cristo, é maior do que a instituição, do que o templo, do que um determinado endereço. Então eu sei que faz falta, mas existe um princípio maior a ser valorizado, o princípio da vida. A minha igreja, por exemplo, está há 1 ano e meio sem se reunir. Estamos fazendo cultos virtuais, estamos fazendo cursos bíblicos virtualmente, estamos investindo em projetos de solidariedade, de combate à fome. Tanta coisa bonita, tanta coisa necessária que as igrejas podem fazer nesse momento. Agora é hora de fechar a porta da igreja, mas abrir o coração para servir as pessoas de muitas formas, combater a fome, ajudar os que precisam e consolar aqueles que estão enlutados. E por fim eu quero dizer o seguinte: além desse sentimento legítimo de saudade da igreja, do encontro que eu, por exemplo, tenho, aperto o peito mesmo, mas tem aí uma galera que tem outra preocupação. A gente tem que mandar o papo real com relação a isso. Tem alguns coronéis, empreendedores da fé, que não estão com saudade do culto, não estão com saudade do encontro coletivo, do café da manhã comunitário, do abraço dos irmãos. Sabe do que eles estão com saudade? Tem alguns empreendedores da fé aí que estão com saudade do dinheiro, por causa da arrecadação financeira que eles têm e que eles fazem em seus cultos. É preciso também denunciar que tem gente irresponsável, não se preocupando com a vida efetivamente das pessoas, porque faz da igreja um empreendimento econômico para enriquecimento individual. Eu sei que uma coisa é: estou morrendo de saudade da igreja, dos amigos, das amigas, dos irmãos, das irmãs. Vamos segurar a onda, vamos evitar aglomeração, vamos salvar a vida das pessoas, porque esse é um princípio maior. Isso é muito legítimo. Agora, tem gente que quer que a igreja abra porque quer promover a arrecadação de dinheiro e enriquecer às custas dos seus membros, dos seus fiéis. Isso é absolutamente lamentável, detestável, e nós precisamos e temos que denunciar. Portanto, a decisão do STF essa semana, atenção, não é uma decisão que suprime liberdade religiosa, é uma decisão que, no contexto de uma pandemia, evita qualquer tipo de aglomeração, para a gente poder salvar a vida das pessoas. Isso me parece sensato e pertinente, e uma espiritualidade genuína
aquela que crê que Deus está em todo lugar, que Deus é amor, que Deus quer o nosso bem, que Deus quer salvar vidas, bem, essa espiritualidade, mesmo com saudade da igreja, entende a necessidade do distanciamento social, persevera um pouco mais nessa distância para que logo a gente possa estar junto e dar abraços verdadeiros com a consciência tranquila. Um fraterno abraço, vamos refletir sobre isso e leva esse debate. Se o teu pastor está querendo abrir a igreja a qualquer custo, conversa com ele biblicamente, teologicamente e em termos de cidadania. Será que isso faz sentido? Bem, fraterno abraço, boa semana, se inscreve no canal mesmo, tem várias diferentes produções de conteúdo aqui que a gente está fazendo com muito amor, com muito carinho. Valeu, gente, boa semana, perseverança e coragem.